pelo que eu tô entendendo, então, o Estado meio que ele faz o papel de realizar coisas que ninguém realizaria por conta própria. Isso. Porque no âmbito privado eu vou fazer as coisas que eu faço porque eu quero lucrar, não porque eu quero melhorar a vida de ninguém. E se tivesse elemento estatal ali, ele pode ficar analisando as coisas, não vai me impedir de fazer as minhas ações privadas, mas ele vai ver que algumas coisas devem ser feitas. Pra fazer essas coisas, precisa de um pouquinho de dinheiro de todo mundo. Isso. E aí ele vai agindo assim. Mais do que dinheiro, precisa ter visão. Então pode ser que o setor... Às vezes o setor privado ele quer fazer essa planta liberal que produz hidrogênio verde. Só que não tem ninguém para comprar. Não vai ter ninguém para oferecer o material. Porque essa cadeia produtiva não está pronta. E essa cadeia produtiva não vai ficar pronta até ela ser rentável. Só que ela não vai ser rentável até ela ficar pronta. Então você entra no que a gente chama de um impasse. Você não consegue sair do lugar porque o custo para você passar essa barreira, para criar um mercado, ele é muito elevado para uma unidade empresarial sozinha, um conjunto, resolver. Então você precisa que alguém articule, integre as ações para que esse esforço ocorra. E foi assim que as grandes transformações industriais ocorreram mundo afora. Sempre com a atuação do Estado, ajudando o setor privado. Esse cara é um comunista. Pra mim, ele tá falando coisa com coisa. Exatamente. Ele tá falando coisa com coisa. Né, em parceria, convênio e tal, abrindo novos espaços de investimento, né, dando segurança jurídica, oferecendo crédito, por exemplo, dizendo pro setor privado, se der errado eu absorvo o risco. Vamos pegar o caso das Americanas aqui, que tá bem fresco. Né? A empresa tem aí, pra mim ainda tá muito esquisito, 20 bilhões de reais estarem fora de balanço. Só com operação de crédito não contabilizada. Mas acho que a gente vai entender direito o que está acontecendo. Mas enfim, tem 20 bilhões aí que apareceram do nada no balanço da empresa, só que a empresa vale 15. Então ela está devendo só vender cadeira, vender todos os... Ele é o Roncalha. O Roncalha, ele fez um livro com o Paulo Gala. Não sei se ele é comunista, cara. O Roncalha, ele tem algumas coisas bem interessantes. Até aqui tá fazendo sentido. Vai vender tudo, ainda sobra 5 bilhões para os proprietários pagarem para os credores, tá? Já há indicação de que o Estado vai absorver esse problema e vai fazer crédito tributário, alguma coisa assim. Né? Então vai meio que dar o dinheiro ou, eu acho que renegociar as dívidas tributárias que a empresa tem para poder amenizar o rombo, algo assim. E isso já gerou uma gritaria. Não, mas não foi isso. Então vem a pergunta. O Estado deveria... Não foi isso. Ele deve estar se referindo ao fato de que acho que foi o Bradesco que anunciou que colocaria os 4,3 ou 4,6 bi que tinha de crédito, disposição de crédito com Americanas, isso mudaria, ao invés de valores a receber, aquilo entraria numa provável perda e isso abate do resultado do banco. Mas isso é uma regra contábil, não é uma jogada. Isso qualquer empresa, qualquer banco faz isso. Por exemplo, salvar as lojas Americanas? Ou não? De acordo com a visão ANCAP, quebrou, tá fora do jogo, vai vir outra melhor aí e o jogo segue, né? Isso, mas mesmo dentro de uma lógica estatal, eu não sei se faz sentido. Eu achei que você ia falar que... Mas ele tá dizendo que não deve salvar. Ele não sabe se faz sentido salvar. É isso? Ou ele continua falando o oposto? Vamos ver. Eu não acho que é trivial decidir isso. Eu acho que essa é uma decisão política. Se o governo Lula quiser enfrentar isso e consumir capital político com isso, vai ser equivalente ao capital político que o Obama consumiu salvando os bancos americanos, enquanto o imigrante mexicano perdia seu imóvel. Ninguém chegou lá e salvou o imóvel do imigrante mexicano, que foi lá e entrou numa enrascada do subprime nos Estados Unidos, mas eles salvaram o Goldman Sachs, salvaram o Bear Stearns, né, e o Lehman Brothers, eles foram comprados, né, por outros bancos. Entendeu? O governo foi lá e ajudou, salvou a GM. A GM se transformou em banco para poder receber dinheiro do Tesouro Americano. Pensa nisso. Verdade. Entendeu? Aí é a decisão que você tem que fazer. E por que eu digo que não é uma decisão simples? Análise, e eu não vou entrar ponto aqui, a análise dele tá coerente. A decisão política, sim. O governo quer assumir essa bronca, ele tem que entender quais são as consequências, né? Ele tá olhando aqui, ele tá olhando de cima. Essa bola dividida, porque eu não sei quais são os dados do problema, eu não sei efetivamente o que aconteceu, se foi um caso de fraude, ou se foi efetivamente um caso vamos dizer, de malversação de recursos, de ineficiência mesmo. Então não sei ainda o que aconteceu. Mas o problema que está posto se eu deixo as lojas americanas quebrarem, qual que é o efeito em cascata sobre a economia? São milhares de empregos, é uma rede de lojas importantes, que faz parte de um grupo que tem muitas outras empresas grandes também. E qual grupo que é? É do Jorge Paulo Lema, a gente está falando da Embev, a gente está falando da Heinz, a gente está falando de empresas grandes. E aí se essa mesma desconfiança se disseminar por no caso da Embev, que é uma campeã nacional, né, que foi fortemente turbinada durante o governo Lula, e que se tornou uma das maiores empresas de bebida no mundo. Então ela é importante para o nosso superávit comercial. E aí o que eu faço? Eu deixo quebrar ou não? Então aqui a gente entra no terreno que é a diferença entre, eu vou usar termos fortes, tá? Mas só pra gente conceituar, empresas sistemicamente irrelevantes, que somos nós, a padaria e tal. Né? Se quebrar, ninguém sente, é triste tal, mas o sistema a vida é dura, é a vida assim. Se a Embev quebra, é outro papo. Se o Bradesco quebra, é outro papo. Porque eles são empresas sistemicamente irrelevantes. Estou supondo, que eu não sei se elas são, tá? Mas certamente há uma diferença entre o food truck que pode fechar na pracinha de um bairro e uma empresa que tem milhares de empregos. A gente está vendo o caso do Vale do Silício. Estão desempregando geral, né? A Amazon desempregando dezenas de milhares de pessoas, isso é tudo sistemicamente relevante. O que eu faço? Eu não acho trivial. E por que eu estou colocando nesses termos?
Porque muitas vezes eu acho que é muito fácil você pegar um smartphone, ir lá e dizer o que tem que fazer. E emitir uma opinião, que tudo bem, é a sua opinião como cidadão. Mas quando você está sentado na cadeira de ministro, quando você está sentado no Banco Central, na cadeira de presidente, as questões são muito menos triviais. E muitas vezes você vai ter um presidente de direita tomando decisões que são tipicamente de esquerda, e um presidente de esquerda que, por exemplo, pode vir a ver, né, se desejar. Porra. Vamos convidar esse cara pra vir aqui. Desculpa, se isso aqui for um comunista, me manda pra Cuba. Esse cara tá, assim, muito correto. Muito bom. Ele tá fazendo uma leitura sóbria. Bem sóbria. Longe de lacrada. Ele não tá zero lacrada. Tô gostando do cara aqui. Agora, você tá bem a par dessa questão da Americanas, né? Inclusive, a gente deu um furo no Clube MBL, tá? Bem grande nesses últimos dias, contando a natureza de como rolou esse esquemão aí, né? Quer trazer um ponto? Não, assim, nessa questão da Americanas, eu acho que ela se difere bem do que aconteceu em 2008 em relação aos bancos nos Estados Unidos, e que isso se alastrou para a Europa e para o mundo todo, porque nós estamos falando de uma empresa de varejo que coloca em risco uma cadeia de produção, e o governo, ela não representa para o Brasil como um todo aquilo que, ele usou esse exemplo, a quebra do Bradesco representaria. Mas naquele universo o dano é gigantesco, sobretudo para o pequeno investidor que tinha ações da Americanas, e para os fornecedores, sobretudo os pequenos fornecedores da Americanas. A ação que precisa vir para tratar desses pontos é uma ação que tem que vir do regulador, porque o regulador tem obrigação de identificar os furos no balanço que havia ali. E vem também de uma obrigação dos seus acionistas em relação ao que acontecia dentro da empresa, dos seus acionistas majoritários. E você precisa buscar os responsáveis por isso, e está ficando cada vez mais claro que a figura central dessa fraude bilionária, a maior fraude que houve no Brasil até aqui, foi elaborada pelo presidente da companhia. Um presidente que colocou mais de uma centena de milhões de reais no bolso só no último ano, vendendo as suas ações, antes de todo esse escândalo. Um espanhol conterrâneo do nosso Plito Buñuel, que conseguiu, aparentemente em parceria com os bancos, e há evidências no relatório elaborado pela recuperação, pelos responsáveis, os administradores da recuperação judicial, de que os bancos estavam ali em conluio com o senhor Miguel Gutierrez, Dom Miguel, para esconder a exposição da empresa ao banco e o pagamento de juros. Mais ou menos, Renan, eles tinham obrigações de juros, e aquilo saía como se fosse pagamento a fornecedor. Eles maquiavam a exposição para aumentar a capacidade de exposição de risco ao mercado financeiro, e faziam isso gerando muito retorno e pagamento de bônus para os próprios bancos e seus executivos, assim como para o senhor Miguel. Então nós temos ali, na Americanas, um exemplo que tem que ser usado como se faz em investigação de acidente aéreo. Aonde se falhou, tanto a CVM como outros órgãos de controle, a própria Receita Federal, o próprio mercado, as empresas que fizeram relatórios, empresas, bancos e tal, que fizeram relatórios sobre Americanas, como é que eles não enxergaram que aqueles números não faziam sentido? Porque quando você vai ali, um fundo de investimento, Renan, está considerando colocar um papel no seu portfólio, ele tem uma equipe que senta com a empresa, e a empresa é obrigada a dissecar número por número para convencer aqueles grandes especialistas do mercado financeiro, da área contábil e tudo, de que aqueles números são consistentes e fazem sentido. Como é que o senhor Miguel Gutierrez conseguiu dar uma volta em todo mundo
Isso é que a gente precisa entender para que isso não volte a acontecer no Brasil, porque o prejuízo causado a milhares de pequenos investidores que compraram ação da Americanas de boa fé, o prejuízo causado a milhares de pequenos fornecedores que tinham a sua vida organizada a partir de uma perspectiva de manutenção do seu fornecimento Americanas, que davam crédito para Americanas, que precisavam dar prazo para Americanas para receber o seu dinheiro. A vida dessas pessoas foi muito, muito, muito abalada. De algumas delas a vida acabou, porque esse cara, para se recuperar, vai demorar muito tempo. Como é que a gente, primeiro, garante que isso não está acontecendo em outras empresas, desse ramo e de outros, e que se impeça que isso aconteça de novo? Essas são as perguntas que a gente precisa responder. Assim falou Cristiano Beraldo. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.